Bom, boa noite para todo mundo. Para quem não me conhece, eu sou o Kramer, Leonardo Kramer. Eu sou tester na Gera. E eu vim aqui falar com vocês um pouquinho sobre teste, principalmente na criação de cenários e de casos de teste. Tentar fazer isso de uma forma mais eficiente e tentar abranger o máximo de casos o máximo de cobertura que a gente conseguir com o mínimo de casos de teste possível, né? Ou que a gente consiga manter essa base atualizada sempre. Então eu vou começar falando aqui sobre aquela famosa pirâmide de testes, né? Toda vez que a gente vê qualquer coisa sobre teste, a gente vê essa bendita pirâmide aqui. O que que ela quer dizer, né? Ela é a pirâmide que diz o quanto você deve investir o seu tempo e o seu esforço em cada tipo de teste que existe. Então, lá na base da pirâmide, a gente tem os testes unitários automatizados. E vocês veem que ela ocupa uma boa parcela. Por quê? Porque esses testes, eles são muito mais simples de fazer, eles são muito mais baratos, e você consegue atingir uma cobertura de código muito boa com eles. O esforço para você ter e manter esses códigos é muito menor do que os códigos que estão acima na pirâmide. Então é muito bacana essa quantidade de testes unitários ser maior do que os demais. O meio da pirâmide, a gente tem os testes automatizados de API, de integração e de componentes. Que são aqueles testes um pouco mais complexos, que é quando a gente está saindo do nível unidade e a gente está começando a entrar no nível de dependência, em que uma unidade depende de outra, ou a gente está dependendo de um sistema totalmente fora do nosso. Então, essa outra camada é um teste que é um pouco mais caro, um pouco mais custoso, ele é importante, mas ele morde ali uma parcela um pouco menor comparado com os unitários. O topinho ali da pirâmide tem os testes de interface. Os testes de interface são aqueles que geralmente a gente já está fazendo com o usuário, ou aquele famoso teste de regressão e aceitação, que a gente está pegando na mão mesmo a nossa aplicação, olhando pela interface e tentando descobrir algum problema, alguma quebra de layout ou coisa do gênero. E os testes automatizados nessa última etapa, eles são os mais caros de todos. Os mais caros de todos. Por quê, né? Eles envolvem ferramentas que nem sempre são gratuitas e elas também não são leves para se rodar. Então você depende de uma quantidade ali de hardware bacana para você conseguir rodar uma camada de testes que seja muito grande. Então você precisa funilar eh, essa sua pirâmide de forma que você esteja equilibrado. Então se você tem mais testes de interface e menos de unitários, talvez não esteja equilibrado de uma maneira muito bacana os testes do seu sistema, se você puder empreender a mesma quantidade de teste para todos, né, uma quantidade enorme ali, que nem as de unitário, para todos os tipos, seria ótimo, só que a gente sabe que não é muito viável. E ali flutuando nesse topo da pirâmide, a gente tem os testes manuais. Por que, que eles estão flutuando ali, né? A gente nunca consegue mensurar o esforço que a gente gasta com ele. Eles são aqueles testes que a gente está ali no dia a dia pegando para testar manualmente, a gente não está automatizando, a gente não está fazendo um código para isso. A gente está realmente pegando a interface, olhando o código. Existem vários tipos de teste envolvido aí, e a gente não sabe dizer o quanto é bom e o quanto é ruim com relação às quantidades, o quanto a gente está exagerando ou não utilizando esse tipo de teste manual. Então ele fica flutuando ali naquele topo da pirâmide, beleza? E o que eu quero dizer com isso? A gente precisa focar. E para focar os nossos testes, já que a gente tem uma quantidade limitada de tempo e também de hardware, quando a gente vai automatizar esses testes, existem técnicas de testes que ajudam a gente a elaborar esses casos de uma forma um pouco mais otimizada, para a gente conseguir atingir um objetivo maior, gastando o mínimo possível, tanto de tempo quanto de recursos. Então, entre as técnicas de testes, eu trouxe uma listinha, a gente não vai falar sobre todos. Eu vou passar só pelos dois primeiros, que é o funcional e o estrutural, os famosos caixa branca e caixa preta. Mas além deles, existe o teste de regressão, que é aquele que a gente vê se aquilo que a gente está construindo não está estragando aquilo que a gente fez anteriormente, né? O teste de carga, que é aquele teste para saber o quanto a nossa aplicação consegue aguentar de usuários fazendo as ações ao mesmo tempo, simultaneamente, em sequência. O teste de estresse, que é quando a gente deixa a nossa ferramenta com o máximo que ela consegue e tenta fazer todo o fluxo dela nesse máximo, para ver se esse teto dela, ela ainda consegue fazer tudo certo, mesmo estando trabalhando com
no limite. Os testes de usabilidade, que boa parte daí a gente foge um pouco da rolha dos testers e vai até para os designers um pouco aí, que é para saber se aquela ferramenta que a gente está construindo ela é bacana para o nosso usuário e está fazendo sentido para resolver o problema dele. E por último ali, o teste de segurança, que é para saber se os dados que estão ali eles estão sendo acessados pelos usuários devidos. Se eu não estou acessando, se eu estou impedindo usuários de acessar dados de outros usuários, se esses usuários estão bem protegidos, se a minha senha está sendo criptografada de uma forma eficiente e tudo mais, beleza? E aqui eu vou focar mais nessa mais base da pirâmide aí, que é o funcional e o estrutural. O teste caixa preta. O que é o famoso teste caixa preta? Cara, a gente considera o teste caixa preta aquele teste que a gente pega o nosso software e a gente imagina que ele é uma caixinha que eu não consigo ver o lado de dentro dele. Tudo que eu consigo ver é, eu dou para ele uma entrada e ele vai me gerar uma saída. Isso é tudo que eu consigo ver. Então é que nem esse desenho aqui que eu trouxe. Você dá a entrada para ele e você coleta essa saída. Você não enxerga o código dele, você não está vendo o que está acontecendo lá dentro, qual que é a arquitetura que foi utilizada na hora de construir esse software, você só está vendo aquilo que ele está te mostrando na tela, que ele está processando de acordo com essa sua entrada. O teste caixa preta ele é o mais utilizado na hora de você descobrir se o seu software está adequado ao que você documentou, a engenharia de requisitos que você levantou em cima dele. Então, geralmente, você vai ter uma etapa em que você vai elaborar como o software tem que ser, e nessa etapa aqui, com base nessa documentação e não com base no software, você vai ver se as respostas que ele está te dando são de acordo com aquilo que você esperava, de acordo com a sua especificação, de acordo com a sua documentação. Então, você não olha para o código do software, você está olhando para a interface dele, para a saída dele, ou qualquer outra forma que ele tenha de interação ali. Legal? O teste caixa branca é, agora você vai pegar essa caixa, que antes você não enxergava nada lá dentro, e agora você consegue ver lá dentro. Então é um teste que agora você tem acesso ao código da sua ferramenta, além de também ter o acesso às especificações, mas agora você tem acesso ao código e toda a lógica que foi empregada ali. Então agora você consegue colocar um caso de teste nele, ver por onde isso está passando pelo código e ver aquilo que ele está te dando no final como resposta. Então agora você consegue ver, inclusive, se existem casos que estão faltando ou não, e você pode basear os seus testes no código, ao invés de basear os seus testes na especificação. Certo? E aí que vem algumas técnicas relacionadas a essas duas coisas, que a gente consegue criar casos de testes utilizando algumas dessas técnicas que eu trouxe aqui. Existem mais, inúmeras na verdade. O que eu trouxe aqui são as mais comuns de vocês encontrarem por aí, e são as mais simples de utilizar, e elas geram resultados muito significativos, muito bons. Que é o particionamento de equivalência, a análise de valor limite, o grafo de fluxo de controle e a técnica baseada em erros. Elas têm uns nomes muito bruxos, mas na verdade vocês vão ver que elas são bem tranquilinhas de entender. Então vamos lá. De boa até aqui, galera? Qualquer coisa mandem lá no bate-papo ali, no chatzinho. O que é o particionamento de equivalência? Vamos pensar assim. Toda vez que a gente tem uma aplicação, a gente consegue separar os dados de entrada ou o que a gente precisa lidar em classes que a gente consegue agrupar coisas iguais. Nossa, super confusa essa frase. Elaborando melhor. Eu consigo agrupar as pessoas, os indivíduos ou os tipos por coisas que são equivalentes. Então, o resultado é igual para todo mundo que está dentro daquele grupo. Vou dar um exemplo. Vamos supor que a gente tem uma aplicação em que um usuário precisa ter entre 18 e 60 anos. Se a gente pegar e agrupar essas entradas, esses testes que a gente vai fazer, com base nessa informação que a gente tem, quais são os grupos que a gente consegue dividir? A gente tem os menores de 18 anos, aqueles que estão entre 18 e 60 e aqueles que são maiores de 60, certo? Como que eu dividi isso aqui? Bom, os menores de 18, independente da idade deles, eles não podem acessar. Os entre 18 e 60 anos, todos eles dentro dessa faixa, independente do número da idade deles, eles podem acessar. E os maiores de 60, por algum motivo aqui, não podem acessar também, assim como os menores de 18 anos, certo?
Então, como que funciona isso, né? Com base nessa técnica, como que a gente transformaria isso em casos de teste? Deixa eu só desativar o somzinho aqui rapidão que vazou de alguém. Como que eu transformo essas classes de equivalência em testes? Cara, se eu for lá, for precisar testar essa unidade que está fazendo essa verificação, segundo a técnica do particionamento de equivalência, basta eu pegar um valor abaixo de 18, um valor entre 18 e 60 e um valor maior que 60. Então, se eu pegasse 17, 20 e 65, bastou. Com 3 casos de teste, eu teria testado, segundo essa técnica, todas as classes possíveis para minha aplicação. E eu não precisaria ficar repetindo valores, porque eles não agregariam mais um teste, eles não aumentariam a cobertura. Porque se eu testasse com 10 e 15, eu teria a mesma resposta do 17. Eu teria a mesma resposta do 5. Se eu testasse 18, se eu testasse 50, os dois teriam o mesmo resultado. Então, por mais que eu tente vários valores, eu não mudo muito o meu resultado. Legal? Então, esse particionamento de equivalência, ele demanda ali uma certa lógica para a gente pensar e tentar enquadrar esses nossos usuários dentro do domínio que a gente está fazendo da nossa aplicação. Então, assim, a gente tenta pensar em quais são essas classes, até porque se você pensasse num código, você pensaria num ifzão ali que o cara está falando, pô, se esse número de idade que ele me deu aqui, ele é maior do que 18e, menor do que 60, que provavelmente ele deve ter feito dessa forma, certo? Isso é uma técnica de caixa preta, a gente faz pensando na especificação. Porque que nem eu tenho ali, eu dei a frase, pô, o cara tem que ter entre 18 e 60 anos. Então, já na especificação, eu conseguiria pensar nos casos de teste em valores. Legal? A próxima técnica é, aqui um slidezinho para falar o que eu acabei de dizer, né? A próxima técnica é a análise do valor limite. O que é isso? Cara, é eu pegar o número-chave, aquele valor chavezinho do meu domínio, e eu testar as bordas dele, os limites dele. Então, o que é isso? Trocando por miúdos. Cara, a análise de valor limite fala para você, quando você tiver um caso em que você está transitando entre essas classes de equivalência, testa um valor abaixo, o próprio valor e um valor acima, certo? Então aqui, ó, usando exatamente esse mesmo exemplo que eu dei, entre 18 e 60 anos, o usuário tem entre 18 e 60 anos para usar meu app, segundo a técnica da análise de valor limite, eu iria testar com o quê? Cara, eu vou testar com 17, com 18, com 19. Eu vou testar com 59, 60 e 61. Por quê? Para eu saber se esse meu valor limite está sendo respeitado. Se essa classe está realmente começando onde ela deveria. E o bacana é que se vocês pararem para pensar, se a gente colocar essas duas classes juntas, elas conversam entre si, né? Porque se você olhar todos os casos que a gente gerou com análise de valor limite, a gente está respeitando o particionamento de equivalência. Eu estou testando um valor que é abaixo, o 17, estou testando os valores que estão no meio do caminho, que é o 18, o 19, o 59 e o 60, e estou testando um valor a mais, que é o 61. Então eu estou garantindo que todas as faixas de valores foram cobertas, e eu também estou garantindo que os limites foram respeitados. Então, geralmente, essas duas técnicas andam juntas. Então, a gente acaba pega nosso domínio e tenta encaixar essas duas coisas para a gente garantir essas coisas, essa certeza maior de que os valores exatos estão sendo respeitados. Legal? Exatamente, como o Diogo falou ali, maior cobertura com menos cenário. Então, tipo assim, com esses testes eu já teria o absoluto, eu não precisaria ficar colocando valores exorbitantes. Até porque, por exemplo, se eu estiver trabalhando com idade, não seria interessante eu colocar 200, colocar 500, porque ninguém tem essa idade. Então, saber também o domínio de entrada, aquilo que é possível de entrar no meu sistema, é muito bacana. Legal? Cara, a próxima técnica agora, ela é um bagulho um pouco louco aqui. Vamos lá. O grafo de fluxo de controle. Eu acho que alguns de vocês até vai dar gatilho da faculdade de ouvir a palavra grafo. É realmente aquele grafo que a gente tem linhas, nós, tudo conectado. Essa técnica aqui agora ela é uma técnica de caixa branca, a gente precisa do código. Isso aqui é bem legal se a gente conseguir usar,
porque a gente consegue chegar numa cobertura muito grande, porque agora a gente está olhando para o código. Como que ela funciona? Eu vou passar o próximo slide aqui, que é a minha imagem. Olha que imagem monstra. O que essa técnica é, pelo amor de Deus? É literalmente eu pegar cada bloco de instrução meu, cada conjunto, colocar isso como um nó de um grafo e tentar colocar os caminhos em que eu consigo seguir. Então, deixa eu tentar seguir por esse exemplo que eu dei mais ou menos ali. Se vocês olharem ali, a gente tem o número 1, que é o primeiro passo, que é aquele bloquinho de instrução que todo, independente da entrada que eu tiver para esse procedimento meu médio ali, independente da entrada, ele vai passar por todas essas instruções, certo? E aí a gente chega nesse faça enquanto, a gente tem um laço ali. Se a gente tem um laço, significa que a gente tem uma verificação e a gente fica repetindo. Então ali a gente precisa fazer com que tenha o 2 e o 3. Então jogando isso no nosso grafo, ó, essas duas verificações precisam passar para... eu preciso ter essas duas condições verdadeiras para eu conseguir continuar. Então, se vocês observarem no grafo, é que eu não sei se vocês conseguem ver o meu mouse apontando ou não, mas o 2 está passando ali pro 10 e o 3, e a pessoa fica presa no... Tá dando para ver, né? Ela fica presa naquele loopzinho aqui, ó, debaixo das instruções que estão dentro desse faça enquanto, certo? Então, se essas duas condições não tiverem, eu vou ali para o meu 9 e 10, que é o fim do meu faça enquanto, né? A função 10 ali. E se eu ficar dentro desse loop, eu preciso passar pelo 4, pelo 5, e aí no 5 eu tenho um se, eu tenho um if ali. Então esse if já abriu de novo as minhas possibilidades para eu ter um novo ciclo ali dentro. Então, se então a gente tem mais uma verificação que pode ficar presa num loop ali antes de voltar. E a partir do momento que essa condição não é mais válida, eu saio e consigo continuar o programa para ir para o 10, 11, 12, 13, até eu chegar no meu fim. Certo? Louco, né? Parece um negócio meio maluco se você falasse, cara, mas por que eu vou fazer isso? Por que eu vou pegar o meu código e destrinchar desse jeito que parece muito mais difícil? Se vocês olharem para o grafo, vocês conseguem ver que a gente tem caminhos dentro dele, certo? A gente consegue pensar em casos que vão passar. Cara, para eu ficar preso nesse loop, eu preciso de tais e tais valores. Para eu sair dele, eu preciso de tais valores. Para eu entrar no meu if, eu preciso de determinados valores. Para eu não entrar nele, são outros. Percebe que cada vez que você tenta entrar ou não entrar em algum fluxo dele, você está gerando um caso de teste diferente. Cara, se eu colocar esse valor e esse valor, ele não vai entrar no meu faça enquanto. Se eu colocar esse e esse, ele vai entrar. Se eu colocar esse e esse, ele não vai passar pelo meu se, vai direto. Mas outro valor vai entrar dentro dele. Parece meio confuso de dizer, mas no fim das contas, se vocês pegarem e colocarem os valores e passarem pelo código, vocês vão ver que ele faz um caminho lá dentro. E qual que é o objetivo disso? Tentar passar pelo máximo de caminhos possíveis dentro do seu código. Então, cara, eu fiz um caso aqui que ele passou no meu faça enquanto, não entrou no meu if, saiu e terminou. Beleza, agora eu vou fazer um caso que ele não entra no meu faça enquanto. Eu vou fazer um caso que ele entra no meu faça enquanto, mas ele entra no meu se, entendeu? Eu faço essas combinações para forçar ele passar pelos caminhos, buscando a completude. Significa que, se dado um conjunto de testes que eu consegui gerar com isso, eu consegui passar por todos esses caminhos, eu tive uma cobertura 100% desse meu código, independente da quantidade de entradas que eu tiver. Faz sentido? Então, esse é o objetivo do grafo de fluxo de controle. Ele é um negócio bem complexo, dependendo do código que você tem, ele vai se tornar um monstrinho, né? Mas se a gente estiver trabalhando com funções que são menores, a gente consegue fazer subgrafos para a gente ir pensando só naquilo. E mesmo que você não a abstração de grafo seja muito complexa, a premissa ainda é a mesma, de você pegar o seu código, olhar o conjunto de instruções que você tem e você criar os casos de teste para passar por ali. E o legal disso é que, mesmo que você esteja fazendo isso muito baseado no seu código e pouco baseado nas suas definições de requisito, você ainda vai conseguir identificar, porque provavelmente um, você vai colocar um caso de teste ali, você vai olhar para ele e vai falar: poxa, mas esse meu caso de teste não faz sentido.
E aí você vai ver se você errou alguma lógica lá dentro, como que isso deveria estar sendo feito corretamente, beleza? Só que como que a gente vai colocar um critério nisso para a gente mensurar se a gente teve uma cobertura boa ou não? Escolhe uma dessas duas coisas que eu listei aqui. Buscar passar por todos os nós, pelo menos uma vez. Tenta passar por todas as instruções, pelo menos uma vez. Ou buscar passar por todas as arestas do gráfico, que é tentar passar por todos aqueles caminhos, mesmo que vocês acabem repetindo caminhos entre um teste ou outro. Normal, dependendo do algoritmo. Só que o importante de se lembrar é que não dá para você, dependendo da complexidade do algoritmo, você não vai conseguir fazer essas duas coisas. Você não vai conseguir passar por tudo usando o menor número de casos possíveis. Vocês vão, matematicamente falando, não existe uma fórmula geral que faz isso. Se vocês conseguirem, submetam para a academia aí de matemática, computação, não sei, que vai dar prêmio, entendeu? Os rolês de Dijkstra aí, para quem já viu esse negócio, não dá para ter uma fórmula geral que consegue achar esse é o problema da árvore geradora mínima, caminho mínimo, mas aí é outro rolê de grafo. A questão aqui é tentar fazer uma dessas duas coisas, passar pelo máximo de arestas que você conseguir, ou tentar passar por todos os blocos de instrução pelo menos uma vez. E isso pode acabar, isso vai te gerar um conjunto de testes bacana. Ele pode não ser o mínimo. Geralmente ele não vai ser o mínimo. Ele vai ter vários casos que acabam repetindo os caminhos para poder passar por outros. Mas isso é bacana, porque você conseguiu gerar uma boa cobertura de testes, mesmo que você não usou o mínimo. Legal? E aí, dessas técnicas que eu trouxe uma última aqui, que é a análise de mutantes. Essa aqui é uma técnica baseada em erros. O que é uma técnica baseada em erros? É literalmente eu pegar e tentar descobrir se o meu código está errado ou o meu teste está errado. Deixa eu só ver a pergunta do Diogo ali. Essa avaliação é enviada em teste ou é mais limitada à integração e Unity? A avaliação do gráfico ela é mais para um teste unitário. Porque quando você sobe de nível, ele vai se tornar uma coisa muito complexa. Então você testa na sua unidade. A sua unidade inteira, analisa o código dela, monta o grafo dela. Porque se você tem o seu teste de unidade para utilizando essa técnica para essas duas unidades, na hora que elas conversarem entre si, a sua suíte de teste vai estar bem mais completa. Então o teste de integração vai ser mais focado nos resultados que essa integração está dando do que em si a lógica de dentro de cada uma. Até porque essa é a premissa da integração, né? O que é integrar duas unidades? É quando eu dependo da lógica de negócio da outra. Não é simplesmente quando eu tô consumindo um dado dela, não necessariamente. Significa que existe uma regra de negócio numa unidade que não é minha, não está dentro do meu código. E aí quando eu tenho esse processamento, essas regras de negócios aplicadas lá, que eu preciso dessa regra de outra unidade dentro da minha, que a gente faz esse teste. Então, o legal é usar essas técnicas aqui que são mais complexas nesse teste de unidade, para quando você ir subindo naquela pirâmide de testes, você já vai ter uma suíte bem legal e provavelmente a quantidade de problemas que você vai encontrar vão ser bem menores relacionados à lógica e código em si. Legal? É exato, o esforço ser menor, até porque um teste de integração ele é bem mais custoso do que um teste de unidade. Mas, então voltando para a análise de mutantes aqui, então é isso. O que eu vou tentar fazer? Cara, eu vou dizer que ou meu teste está errado ou meu código está errado. Cara, como assim? Como que eu faço isso? Vamos lá. Análise de mutantes nada mais é do que a gente pegar todos os nossos operadores dentro de uma unidade e a gente troca eles. É realmente isso. Até o exemplo que eu coloquei ali é o mesmo das idades entre 18 e 60. Pensando aqui, né, naquela famosa premissa do programador competente lá, não sei se vocês estão ligados nessa, provavelmente o cara fez um if para saber se essa minha idade está entre 18 e 60 anos, certo? Então provavelmente eu vou ter esses operadores ali dentro. Cara, os mutantes é literalmente eu pegar um operador desse e trocar por outro e ver o que vai dar. Então eu vou ali e falo, pô, então em vez de eu colocar menor igual, eu vou botar menor. Eu vou botar maior. Eu vou colocar diferente de 60. Eu vou colocar e, eu vou colocar ou. Eu vou ficar alternando os meus operadores e vou gerando mutantes com isso. Para que isso serve? Para eu descobrir duas coisas. A primeira, se a gente colocou um caso de teste e ele passou tanto no meu código quanto em um mutante, significa que esse mutante está dando o mesmo resultado que o meu código. Se ele está dando o mesmo resultado, tem duas coisas aí, tem uma coisa que está estranha aí.
ou esse operador, na verdade, deveria estar no meu código também. Então, vamos supor que, pô, esse meu caso de teste aqui passou quando eu coloquei menor e eu tenho um caso de teste que passou no mutante com menor igual. Então, talvez seja a hora de eu pensar se, pô, em vez de eu colocar menor aqui, eu não tenho que colocar menor igual. E aí, se você parar para analisar isso e isso não fizer sentido, significa que a sua suíte de teste está incompleta. Então, você precisa criar um caso de teste que esse mutante não passe. Tipo, não, cara, não é para ser menor igual, é para ser menor. Por quê? Quando for igual, é para acontecer outra coisa. Então, coloque um caso de teste que seja igual, que vai cair no caso do igual e vai provar que esse mutante está errado. E aí você mata ele. Isso aqui é matar os mutantes no teste de mutante. Qual que é o lance dessa técnica? A gente vai incrementar tanto a nossa suíte de teste quanto o nosso código em si. Se a gente descobrir que, pô, aquele operador realmente tinha que ser aquele, cara, então eu vou lá e vou mudar o meu código. Ou não, cara, esse não faz o mínimo do sentido esse teste está passando. Então é porque o meu teste está incompleto. Então, no fim das contas, você vai ter as duas coisas muito atualizadas. Tanto a sua suíte de teste, quanto o seu algoritmo em si. Então, o seu código vai estar o mais correto possível. Legal? Só que daí tem o problema dessa técnica, ela é uma técnica muito cara, ela demanda muito tempo, ferramentas específicas. Porque dependendo da complexidade do algoritmo, se vocês pararem para pensar, ele vai gerar mutantes para todas as possibilidades possíveis de código. Então, dependendo da complexidade do seu código, você vai dar um número muito grande de mutantes. Boa parte deles acabam morrendo na sua suíte de teste se você usou outras técnicas para gerar os seus casos de teste. Se o seu suíte de teste está bem bacana, os mutantes provavelmente a maioria deles vão ser mortos e você vai ter uma garantia ali de que você fez bem perto do correto. A Lari falando que já imagino comitando desses mutantes. Ah, pô, desculpa, moço, era para ter passado aqui, bota um mutante lá dentro. Na verdade, descobre que era o teste que estava errado, né? Tem esse problema. Mas o maior problema dessa técnica é que ela é muito cara, ela é muito custosa e ela demanda um conhecimento muito grande da regra de negócio na hora de analisar se o seu teste está errado. Porque para você saber que o seu teste está errado, você precisa ir lá e falar: poxa, deixa eu fazer na mão, deixa eu olhar, acompanhar o caminho que isso está fazendo. Então você vai ter um tempo bem grande para você fazer isso. Mas a vantagem é que provavelmente a sua cobertura de teste vai ser muito grande. Porque provavelmente você vai matar a maioria, e se você disser que não, esse mutante não deve ser morto, você vai incorporar no seu código e o seu switch de teste vai estar passando. Então você vai ter uma cobertura muito alta. Legal? E aí, cara, vem esse outro lance aqui. Para você saber se o seu teste está certo ou não, vem um outro conceito de teste aqui, que parece um negócio... Ó, tem uma pergunta do Matheus antes de eu falar do oráculo. Em quais casos deve usar a análise de mutantes? A análise de mutantes ela é uma técnica caixa branca, então ela tem que ser usada só quando você tiver acesso ao código, que você está literalmente mexendo com o código. E por ele ser custoso, você precisa de todo o conjunto de ferramentas necessário para eles, e ele tem que ser usado só nos seus testes de unidade também. Porque os outros testes que são mais complexos vão gerar uma quantidade muito alta de mutantes, e o esforço para você corrigir eles não vai valer. Não vai valer a pena. Se você tiver esse tempo, beleza, mas você está fazendo praticamente um trabalho dobrado. Se você manter a sua unidade nesse teste de mutante com uma quantidade bacana de cobertura, já é suficiente. E se você não consegue fazer teste de mutantes para todo o seu fluxo, o que às vezes é muito complicado, porque a gente tem aplicações muito grandes, tenta fazer pelo menos para o core da sua aplicação. Porque o core da sua aplicação é muito importante. Você fazer mutantes para o seu login, talvez não seja tão legal. Se você conseguir focar no core da sua aplicação, aquela unidade lá, aquela que você sabe que vai ferrar na hora que subir, se você conseguir usar alguma dessas técnicas para gerar casos de testes mais completos, é muito legal porque você vai conseguir pegar muitos erros previamente, antes de você fazer as outras etapas, de integrar, de voltar e fazer os testes de aceitação e regressão, porque quanto mais tarde o bug for descoberto, mais caro é para ele ser corrigido. Mais esforço ele vai demandar, mais refatoração. Então é melhor a gente descobrir o quanto antes. Então por isso que essas técnicas são todas baseadas no momento do teste unitário, que ele ainda está ali construindo a sua unidade para ela ir para frente. Legal? Beleza. Entrando aqui agora no oráculo de testes. Tem um nome muito legal esse negócio. Eu adoro esse nome. O que é o oráculo de testes? O oráculo de testes é aquele que vai dizer se o seu teste passa ou não. Cara, o que é isso? Vamos supor que eu preciso testar uma calculadora. Eu quero saber se a soma dela está funcionando.
Eu paro e penso aqui, pô, vou testar aqui 2 mais 2 igual a 4. Aí você bate na calculadora e ela te dá 6. Você fala, pô, tá errado. Quem foi o oráculo aqui? Foi você. É o oráculo humano que a gente chama. Então, um ser humano fez a conta e tá falando que não, isso aqui tá errado. É um conceito meio louco, né, do oráculo, mas por que, que esse negócio existe? Porque além do oráculo humano, existem outros tipos, que é o oráculo automatizado. O que, que é esse oráculo automatizado? Não é muito interessante eu ficar testando a minha aplicação sempre com os mesmos valores. Por vezes, isso vai ser suficiente, vai bastar, dependendo do nível de complexidade da minha aplicação ou do que ela está. Do que ela está. Me perdi, desculpa. O nível da aplicação, se ela for muito complexa, testar sempre com o mesmo valor não vai agregar tanto no seu teste. Porque se essa calculadora daqui a pouco tiver mais funcionalidades e você não garantiu que a sua soma está funcionando corretamente, você não vai adiantar você ficar testando sempre o seu 2 mais 2. Então seria interessante você ter um oráculo que não seja humano, um oráculo que seja aleatório ou semi-aleatório. O que é isso? Só para responder a pergunta do Sérgio, sim, está sendo gravado, tá? A gente vai subir depois, não sei quando, mas vai. Então, o que é o oráculo aleatório ou semi-aleatório? Cara, eu pego alguma ferramenta de geração de números ou de dados, e eu coloco na minha aplicação e eu dou um jeito de garantir, eu preciso ter um certo nível de confiança nessa ferramenta, e eu preciso garantir que o resultado dela está dando certo antes de passar ela para a minha ferramenta. Então, o que é isso? Eu instalo uma gem, uma lib, pego alguma coisa que gere números aleatórios, coloque elas no meu sistema para elas somarem, e esse meu recurso, também ter essa opção de fazer essa soma ou me dar esse resultado para eu comparar com a saída que deu no meu sistema. Então, testar uma soma, por exemplo, no oráculo humano, é eu realmente fazer a minha conta na minha cabeça. Agora, usar um oráculo que não é humano, que é um oráculo automático, é eu escolher uma ferramenta em que eu confie, que está gerando dados corretos, para colocar na minha ferramenta e comparar se aqueles resultados estão certos ou não. Porque cada vez que a gente rodar, esse oráculo vai gerar números diferentes. Então a gente vai estar testando com uma carga de dados muito maior do que se a gente manter sempre os mesmos valores nos nossos testes. Isso é uma coisa um pouco complicada de se usar, não dá para usar em todos os momentos, mas dá para usar na maioria, principalmente quando for em relação a cadastros, dados mesmo, CPF, número de telefone. Existem muitas ferramentas que conseguem gerar esses dados para a gente com um nível de confiança que a gente sabe que está correto, né? Aquele famoso ForDevs lá que vocês abrem para pegar um CPF para testar o cadastro, eu tô ligado, eu abro também. A gente confia naquilo, a gente sabe que aquele CPF está certo, porque a gente sabe que envolve uma conta em cima daquilo. E aquilo fez essa conta, então ele está certo. Então, se eu pegar um CPF dali e eu colocar no meu sistema, e meu sistema falar que esse CPF está inválido, se eu confio no meu oráculo, a primeira coisa que eu vou pensar é que o meu código está errado, que alguma verificação não foi feita corretamente. E por último, eu vou pensar que o meu oráculo possa estar errado e de fato está gerando um número incorreto. Então, assim, a gente precisa adotar qual oráculo é o melhor para a nossa realidade. Geralmente o humano é o mais utilizado, não quer dizer que ele é melhor ou pior, até porque a gente pode errar. Então, se a gente for lá e colocar sem querer que, tipo, pô, somei 2 mais 2 botei que é 5, e eu falei para ele que era 5, aí ele me deu 4, eu fui lá e reportei que tá errado, o meu oráculo falhou e não o meu sistema. Então, independente de qual seja o seu oráculo, você precisa ter um nível de confiança nele para você saber que a massa de dados que ele está gerando é correta e válida. Por isso que tem muitas ferramentas até que eles deixam semi-aleatório, né? Então, assim, você está gerando um dado aleatório peronomútil, né? Eu não vou, cara, eu quero um e-mail aleatório, mas eu quero que ele seja Gmail, Hotmail, não quero que ele seja qualquer palavra aleatória, arroba qualquer coisa. Então a gente consegue pegar algumas ferramentas que fazem isso de uma maneira bacana, e isso agrega muito mais no nosso teste do que sempre colocar os mesmos valores, aqueles valores cravados lá, para a gente testar sempre eles. Legal? E aí, eu trouxe essa frase aqui, né? Cuidado com os testes que não testam nada. Eu acho que esse é um dos maiores problemas que a gente tem dentro de todas essas técnicas que a gente tem, é o que, pô, eu tô tirando o caso de teste aqui porque eu acho que é. Eu trouxe alguns exemplos que não são bacanas, que, por exemplo, eu coloquei ruins entre aspas, porque, né, eu considero ruim, mas é que para alguém é o suficiente. Eu considero ruim. Que são testes ruins para mim? Cara, a gente precisa testar um cadastro de usuário.
Aí a gente está usando uma ferramenta como o Cucumber para escrever os nossos casos. Ou escrever esse caso de qualquer outra forma mesmo, naquele famoso dado quando então, de qualquer forma. Cara, dado um usuário cadastrado, quando eu cadastro o usuário, então o usuário é cadastrado. Dá para entender por que, que esse teste foi escrito assim. Eu quero um usuário que não foi cadastrado. Ótimo, então ele não existe. Quando eu cadastro o usuário, então quando eu vou lá e pego os dados dele e coloco, então é para ele ser cadastrado. Existe uma lógica que a pessoa pensou para colocar um teste desse. Só que qual que é o objetivo do teste? Ele precisa ser inteiro em si. Então ele não pode depender de coisas de fora para você entender ele. Se você olhar isso daí, você não está entendendo o que está acontecendo. O objetivo é você ser o mais claro possível até na hora de escrever o seu caso de teste. Então, poxa, coloca quais são os dados que o usuário tem que entrar. Coloca a condição de que ele não existe no sistema. Então, ali, cara, dado os usuários que existem no sistema todo, quando eu formo um nome, e-mail e senha de um novo usuário, e esse e-mail ainda não existe no sistema, então o novo usuário é cadastrado. Cara, olha o tanto de verificações que eu fiz aqui. Primeiro, eu preciso garantir, eu preciso pegar todos os meus usuários do sistema. Depois, eu estou informando quais são os dados que eu estou colocando ali. E ali embaixo no meu eu estou dizendo qual dado não pode ser repetido. Então, cara, se o nome for igual, se a senha for igual, não importa. O que não pode é o e-mail. O e-mail não existe no sistema. A gente está garantindo que a gente está testando aquela verificação em si. Na hora de codificar esse teste, a gente vai ver se essa verificação está funcionando. Então o novo usuário é cadastrado. Então, eu vou pegar essa minha massa de usuários que eu já estava no meu dado, né, dados usuário do sistema, e vou ver se esse usuário novo está entre eles agora, atualizado. Legal? Um outro exemplo aqui é quando eu vou colocar, por exemplo, se eu preciso testar um depósito em conta. Então, dado uma conta em banco de usuário, quando eu deposito um valor na conta, então o saldo da conta é atualizado. Faz sentido, né? É isso que a gente faz mesmo num depósito. Quando eu vou lá depositar, é isso que eu faço. Eu pego a minha conta, deposito um valor e meu saldo sobe para aquele valor. Mas eu não disse o valor aqui. Eu não coloquei, eu não especifiquei os valores. Então, se você está usando uma técnica, uma análise de valor limite, particionamento de equivalência, isso se perdeu. Porque a pessoa vai ter que abrir esse código para ver que número que você testou. Além dela ter que saber se você fez mais alguma coisa além disso. Então, coloque no seu caso. Cara, dado um usuário com R$ 100. Quando eu deposito R$ 50 na conta dele e verifico o saldo da conta, então o saldo dele tem que ser R$ 150. E brinca com isso. Tenta usar as técnicas. Cara, o meu limite de saque, de depósito diário é, sei lá, R$ 700. Esse número não existe mesmo, mas enfim. É R$ 700. Então, pô, vou usar o meu análise de valor limite. Eu vou tentar depositar R$ 700. Eu vou tentar depositar R$ 701. Vou tentar depositar R$ 699. Legal? Então, eu tô colocando os valores que eu estou testando já no meu caso, para eu saber aquilo que está sendo testado. Isso fica muito mais transparente do que só eu colocar um valor ali quando eu deposito um valor qualquer na minha conta. E se eu estiver utilizando um oráculo, isso foi um oráculo humano que disse para mim. Se eu estiver utilizando um oráculo aleatório, melhor ainda. Eu posso especificar ainda. Quando eu deposito um valor entre tal e tal, entre 50 e R$ 700. Peço para o meu oráculo aleatório gerar um número aleatório e colocar lá, eu já estou dizendo aqui que é um oráculo aleatório, porque ele vai ser um valor entre tanto e tanto. Então, eu vou colocar exatamente o que eu estou verificando. Então, se ele for aleatório, um valor entre 50 e R$ 700, então o saldo retornado deve ser o saldo antigo mais o valor depositado. Especificar mesmo o que está sendo colocado ali. Certo? A Lari perguntou aqui, no teste de análise de limite, até onde podemos ir na precisão? Por exemplo, é válido testar um saque de 699? É aí que está. Vou até passar o slide que o próximo te responde. Só que o que é mais importante? O mais importante é conhecer os domínios da aplicação. Eu não consigo depositar moedas, então não adianta eu testar 699, 99, 99, 99, porque o meu usuário nunca vai conseguir depositar esse valor. Então esse caso de teste não é importante. É aquela famosa piadoca do tester que chega no bar, ele pede drinks, 9.999 drinks, aí ele pede menos um drinks e tá tudo certo, tá tudo de boa, né? E chega uma pessoa e pergunta onde é o banheiro e tudo quebra. Então, é exatamente isso. Conhecer os domínios da sua aplicação é saber quais dados vão entrar ou não, para você saber se aquele teste é importante mesmo. Vamos supor que você tem um campo de cadastro que só aceita números. O front-end,
só vai abrir um teclado numérico. Compensa você escrever um teste que vai letra? Não compensa, não compensa nem você tratar isso. Porque a pessoa não tem nem como colocar uma letra ali. Só se ela, sei lá, hackear o seu aplicativo para dar um jeito de botar uma letra. Que eu acho que ninguém vai fazer. Então, esse caso de teste não é importante. Então, conhecer o domínio da aplicação te ajuda a saber qual o nível de precisão que você coloca nessas coisas. Agora, vamos supor que realmente o 600, se você está trabalhando com um app, uma transferência de aplicações que mexe com dinheiro nessa escala, de até 2 casas, 3 casas depois da vírgula, talvez compense você testar exatamente esses valores. Então, vai depender muito do domínio da sua aplicação, o que é importante para ela. Porque, por exemplo, se a gente está lidando com banco, muitas vezes você não consegue nem colocar valores, por exemplo, na caixa. Você precisa ser múltiplo de 2, então esse 1 já nem existe. Então, o seu valor limite não é 701, é 702, né? Que é o próximo que está disponível para ser sacado. Então, não seria 700, um abaixo do limite de 700, você não seria 699, seria 98, certo? O Costa comentou aqui, tem um caso, acho que do peixe urbano, que eles perceberam que por causa de precisão eles estavam perdendo muita grana. Então, tem isso também, né? Porque a gente está trabalhando com app que as transações são, elas realmente levam em consideração essas casas. Então, talvez se a gente tivesse testado com isso, só que é aquela, né? Aquele lance do não esperar. A gente nunca espera que. É assim que a gente descobre bug. A gente não espera que a pessoa vai fazer tal coisa. A gente não espera que o problema mora ali. Mas se a gente se precaveu utilizando as técnicas, o mínimo dessas técnicas, a gente vai conseguir ter uma cobertura muito maior. Então a gente tem certeza que num set de casos isso vai estar funcionando. Aí a Lari comentou aqui, peso, por exemplo, dá para ter bastante precisão, mas dependendo do domínio mesmo. Exato, vai depender de como a pessoa pode colocar. Por exemplo, uma das coisas que eu mais vejo é com relação a calendário e datas, tipo, avançar numa data futura, voltar numa data passada, se eu pedir uma data muito antiga. E por vezes o front-end nem suporta isso, sabe? Você nem consegue voltar muito atrás. Então, por que a API iria tratar esse tipo de coisa, por exemplo? Por que eu ia tentar ver se a pessoa botou um CPF, a sua API iria ver se você botou um CPF que tem número no meio do caminho, se na hora que você vai colocar isso no front-end, existe uma verificação já lá que impede você colocar letras. Então talvez não seja tão interessante, certo? Mas vai depender mesmo do domínio da aplicação, então você precisa conhecer e com base nela você tira essas suas técnicas, fora aquelas que são baseadas em código. Se você conseguir aplicar todas elas, seria perfeito, seria ter a maior suíte de teste possível. Mas eu não recomendo, porque daí você está tendo um trabalho muito grande para um ganho que é muito pequeno. Então adote aquilo que seja bacana para a sua realidade, que você consiga fazer, porque, por exemplo, um grafo de fluxo de controle é uma coisa complexa. Uma pessoa que está fazendo ali a primeira unidade da vida dela, codificando, vai ser muito difícil para ela ter essa abstração, dela pensar no código dela como um grafo. Cara, se falar grafo para ela, provavelmente ela vai tremer a espinha, tá ligado? Meu Deus do céu, o que você está falando para mim? Então depende do nível que você está querendo chegar com essas verificações, o quão aquela feature que você está testando, ela está agregando, que ela é realmente saber todos esses casos é muito importante. Geralmente o core da aplicação é muito bacana você usar uma quantidade maior de técnicas, ter uma suíte de teste que é um pouco mais completa, e você coletar a cobertura mesmo do código e estipular uma cobertura mínima. Porque, como eu disse, dependendo da complexidade do algoritmo, atingir o 100% de cobertura beira o impossível. Então, ter uma cobertura que você aceita, 60%, 70%, 80%, que seja, ter isso e você batalhar para você chegar lá, mesmo que você chegue perto e não atinja, é um bom caminho para você começar a aplicar essas técnicas e elas vão se tornar automáticas no seu dia a dia. Quando alguém falar para você alguma coisa, tipo, pô, esse cara aqui tem que ter tais valores, a primeira coisa que vai vir na cabeça de vocês vão ser esses valores de testar. Pô, vamos tentar primeiro o igual, um maior, um menor, eu vou tentar, deixa eu pensar aqui, cara, daqui para baixo é tudo igual, não me importa. Cara, o cara consegue colocar número negativo, não consegue. Você já vai começar a pensar nessas coisas no automático. E aí você vai parar essa técnica vai fazer parte até na hora que você estiver construindo o seu código, você já vai estar pensando, pô, para eu passar por esse laço aqui, eu tem que ser tal valor, e aí você já vai anotando e já vai tendo uma suíte bem bacana. Legal? E por fim aqui, a minha famosa frase que eu sempre escuto, né? Na minha máquina funciona.
Eu escuto com muita frequência, mais do que eu gostaria de ouvir. O ambiente interfere, a gente sabe, mas a piadoca aqui que tester passa bastante, né? O famoso "na minha máquina funciona". Mas é isso, o que eu queria passar é que o objetivo do teste de software não é quebrar a aplicação, não é achar bugs. E até porque se você não encontra bugs, também não significa que ela está livre de defeitos. Porque não existe software sem defeito. O objetivo da atividade de teste de software é para mostrar que para X, Y, Z casos, a sua aplicação funciona. E ela funciona com o mínimo de cobertura de casos alternativos. E você não só testou o caso feliz, até porque, gente, não testa só o caso feliz. O caso feliz ali, ó, ele tem que ser o primeiro, porque se nem ele está funcionando, porque o negócio está feio. Mas não teste só o caso feliz. Tente utilizar alguma dessas técnicas para gerar esses casos alternativos. Pensar em classes de equivalência que sejam diferentes, né? Pensar no tipo, pô, dar certo e no dar errado. E também essas variações de dar certo e dar errado, que geralmente a gente consegue variar um pouco na hora da gente pensar nas nossas entradas. O Davis comentou ali, já a vida na minha máquina não funciona. Exato, já teve um caso em que na minha máquina, a máquina do tester funcionava e do dev não. Aí você fica, e agora, né, galera? O que a gente faz? Acabou aqui. Gente, é isso. Aí Leonardo Kramer aqui, botei uma fotinho pra vocês. Qualquer coisa, meu contato, alguma dúvida, alguma coisa que quiserem tirar depois, quiser bater um papo sobre alguma coisa, manda lá no meu e-mail, que é nós. Alguém tem alguma dúvida, alguma consideração que quer fazer? Cadê o LinkedIn, né? Ops, né, galera? Não botei o LinkedIn. Epa, mas é nós, né? Leonardo Crame. A live, eu acho que, como eu disse no começo, ela foi gravada, então se depois vocês quiserem assistir, dar uma revisada. Eu tenho os slides também, então se o pessoal que é de fora da Gera quiser os slides também para dar uma olhada, pode me mandar no meu e-mail que eu respondo, eu mando lá em anexo.